Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Eu me dirijo à tribuna nesse momento, acabando de regressar aqui das escadarias da Alerj, onde se encontravam mais de 10 mil servidores públicos do Estado, conclamando uma palavra de ordem chamada basta. Basta, pezão, de atacar os servidores públicos, de retirar os seus direitos, de maltratar os serviços públicos em nome de uma crise que o próprio governo criou. Ontem, se reuniram aqui nessa casa mais de 30 sindicatos cobrando do presidente e do conjunto dos deputados uma posição sobre os diferentes projetos que o governador Luiz Fernando Pezão enviou aqui para a Alerj. Os projetos são absurdos. Projetos que sequestram o conjunto dos recursos do Fundo de Compensação Ambiental, que vem sendo investido nos últimos anos em saneamento básico e em transportes de massa, especialmente o metrô. Propõe o sequestro da metade do dinheiro da FAPERJ, asfixiando de vez toda a produção científica no nosso Estado e jogando em precariedade ainda maior as nossas 3 universidades estaduais, que, devido ao contingenciamento orçamentário permanente, sobrevivem cada vez mais com verbas oriundas de projetos de pesquisa de seus profissionais. Boa parte desses projetos financiados pela própria FAPERJ. E mais que isso, o governador encaminha 2 projetos que, combinados, significa a destruição completa do serviço público no estado do Rio de Janeiro. O primeiro, que aumenta a contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%. É importante nos atentarmos nesse projeto, porque ele vem em um ano onde, por mais que a inflação tenha batido 10%, o governo não deu nenhum reajuste. Não estou falando de aumento real, eu estou falando que o governo não repôs absolutamente nada dos 10% que os servidores perderam somente com a inflação. Nesse ano, o governo propõe uma sobretaxa de mais 3%, significando na prática que os servidores terão o seu salário diminuído em mais 3%, além da perda com os 10% da inflação. Só que não para por aí. O governo manda mais uma mensagem, que ele chama de Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, onde, dentre o conjunto das suas propostas, ele inclui uma que restringe o reajuste dos servidores a um crescimento do que ele chama da receita corrente líquida. O que seria isso? Só poderia ser dado reajuste aos servidores, definido nesse projeto em 70% do crescimento real líquido, quando o Estado do Rio de Janeiro tivesse um crescimento das suas receitas correntes líquidas acima da inflação. Como assim? Vamos traduzir. Num ano como esse que a gente atravessou, onde a inflação bateu os 10%, no ano seguinte, só poderia haver um reajuste se as receitas correntes líquidas tivessem crescido acima de 10%. Por exemplo, crescessem 12%, sendo que o reajuste concedido aos servidores só poderia ser de 70% do crescimento líquido, ou seja,
12% de crescimento da receita, menos 10% da inflação, 2%. Então, os reajustes se limitariam a menos de 2%, fazendo com que os servidores estivessem permanentemente em situação de defasagem salarial. Esse é um projeto que, se aplicado num ciclo governamental de 5 anos, num quadro econômico como o que temos hoje no Brasil, pode significar uma perda salarial para os servidores de quase 50%. Servidores esses que já têm salários muito baixos. Por exemplo, na área da saúde, diversos servidores têm vencimento básico de R$ 2.500, R$ 3.000, enquanto nas organizações sociais, projeto de privatização dos serviços públicos, os salários dos diretores e de algumas especialidades giram ao redor de R$ 30.000. O que significa esse massacre do serviço público? Significa piorar ainda mais o quadro de crise que vivemos hoje. Estava aqui em frente, no ato dos servidores, mais de 10.000 manifestantes, incluindo centenas, talvez milhares de estudantes, conversando com a população. Me informaram que as unidades da FAETEC cortaram o jantar. Isso já sabíamos. Mas que a dieta praticada há alguns dias tem sido de arroz com macarrão. Arroz com macarrão para os nossos adolescentes. Uma dieta completamente pobre, que vai jogar os nossos jovens para a desnutrição e para a obesidade. Estava recebendo uma denúncia de servidores do CCIERJ, prédio esse que o governo está vendendo aqui para a Alerj, para levar o funcionamento da Alerj para lá, que no terceiro andar do prédio chovia dentro nesses últimos dias. Chovia por quê? Porque as infiltrações são tão comprometedoras que correm por dentro da instalação elétrica e inundam os diferentes andares, do topo do prédio até o terceiro andar. Esse é o quadro de crise no estado do Rio de Janeiro. Hoje, tivemos aqui uma audiência pública sobre a situação do Degase. Todas as unidades do Degase têm superlotação acima de 100%. Repito, todas as unidades têm superlotação acima de 100%, ou seja, mais que o dobro da capacidade de adolescentes que poderiam estar ali. Muitos adolescentes apreendidos por motivos banais, como a limpeza social que o prefeito Eduardo Paz resolveu fazer nas praias da nossa cidade, com o apoio da Secretaria de Segurança do Estado, e prenderam dezenas e dezenas de jovens e levaram para esse sistema socioeducativo que já se encontra lotado. A justificativa: não portavam documentos, estavam sem calçado, como se isso configurasse algum delito que justificasse a apreensão de jovens para serem inseridos nesse sistema socioeducativo extremamente falido. É uma combinação de arroxo sobre o servidor, isenções fiscais bilionárias para os diferentes grupos empresariais, como aquela concedida essa semana para mais uma mineradora, que o deputado Eliomar Coelho reagiu tão bem, apresentando um decreto legislativo para que mais esse subsídio fosse cancelado. Crescimento de uma lógica de perseguição aos movimentos sociais, especialmente aos mais pobres e favelados, como nessas ações que incharam ainda mais o nosso sistema socioeducativo. Privatização nos serviços públicos, levando à perda do controle da gestão, da transparência, à precarização dos serviços públicos. Vamos lembrar de diversos hospitais, como o Hospital Getúlio Vargas, que chegou a ter sua emergência fechada com tapumes no ano passado,
porque a organização social estava interrompendo os atendimentos. Pezão, 10 mil manifestantes estavam nas ruas agora para dar um basta nessas ações do seu governo. Ou você muda o disco dessas ações, ou você muda de comportamento, ou você escuta a voz das ruas, ou você vai inviabilizar o seu governo, que cada vez mais conta com uma população mobilizada nas escolas, nos hospitais, nos bairros, porque não aguentam mais a precarização dos serviços públicos e a destruição que o seu governo está promovendo no estado do Rio de Janeiro.